Fala profissional contábil, Douglas Ernest aqui da Infinity Tecnologia e hoje eu vou te ensinar a criar uma automatização na sua planilha. Mas não é qualquer tipo de automatização não, tá? Você vai aprender a criar um script que vai ler linha por linha da sua planilha e de acordo com o que tiver em cada linha, ele vai fazer uma ação ou outra que você vai aprender a definir. Tá? Você vai deixar suas planilhas muito mais inteligentes e você vai ser mais produtivo, né? Que aquelas tarefas que você fazia, né? Abria a planilha ali, fazia linha por linha análise, verificava, excluía, e pintava de uma cor, pintava de outra, você vai ver que você nunca mais vai precisar fazer isso manualmente. Você vai aprender a criar esse script, atribuir isso a um botão e ele automaticamente vai fazer para você todos os meses. É uma espécie de robô, né? Você vai criar um robozinho ali que vai rodar e vai automatizar esses procedimentos para você. Nós vamos utilizar o VBA, mas eu te garanto que mesmo que você nunca tenha utilizado o VBA na sua vida, você vai sair dessa aula sabendo fazer isso de forma bem tranquila. Fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou te dar um presentinho que você vai gostar muito. Beleza? Então beleza, eu tenho uma planilha aqui, tá? Que é uma planilha de listagem de funcionários, onde eu tenho o nome, o setor, a admissão, a condição e o salário. Poderia ser qualquer tipo de planilha, tá, pessoal? Poderia ser lançamentos contábeis, notas fiscais, enfim. Tudo que você encontra aí no seu dia a dia como profissional contábil, você pode utilizar esse tipo de script, tá? Você vai definir o que você quer fazer de acordo com o que você quer fazer. Eu peguei aqui, tá, uma planilha de funcionários, tá, onde nós vamos analisar aqui a condição desse funcionário automaticamente, de acordo com o que a gente, com o que o robô achar ali na linha, né, específica da condição, ele vai fazer uma ação ou outra que eu quero. Tá? Então, vamos lá. O que eu preciso aqui para utilizar o VBA? Tá? Então, eu tenho aqui no meu Excel uma guia chamada Desenvolvedor. É bem provável que no seu Excel não tenha, tá? Não tenha essa guia aqui habilitada. Isso por quê? Por padrão ela não vem habilitada, você precisa ativar. E como é que você faz isso? Muito simples, você vai vir aqui em arquivo, tá? Você vai vir em opções, você vai vir em personalizar faixas de opções e aqui você vai ter uma guia chamada Desenvolvedor. Estão vendo aí? Vou aumentar aqui para vocês. Guia Desenvolvedor. Tá? É bem provável, né, que se não estiver aparecendo para você aí, é porque ela vai estar desmarcada. E aí você vai marcar, vai dar OK e a sua guia vai aparecer ali para você. Beleza? Então vamos lá. Então, clicando nessa guia Desenvolvedor, você vai ter aqui a opção de Visual Basic, né? Que carinhosamente nós chamamos de VBA. Beleza? Então, eu vou dar um cliquezinho aqui no Visual Basic, ele vai abrir um painel, tá? Um painel que é onde a gente vai fazer ali os nossos scripts, as nossas operações. A gente consegue fazer diversas operações, tá? A gente vai fazer algo bem básico, vocês vão ver que com esse básico vocês vão conseguir fazer coisas incríveis, tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é criar uma macro, né? Criar um código, tá? Então eu vou dar um clique aqui, com o botão direito, beleza? E vou vir em inserir e aí eu vou criar um módulo, tá? Aqui nesse módulo ele criou uma pastinha chamada módulo aqui pra gente e criou, né, um outro campo aqui chamado módulo. Aqui nesse módulo que nós vamos escrever as nossas, né, os nossos scripts, beleza? Então, como é que eu inicio um script? Então, eu chamo aqui, eu escrevo aqui, né, o sub, tá? O que seria esse sub? Seria de subrotina. O que nós vamos criar, na verdade, são subrotinas para o Excel, tá? E vou dar um espaço, tá? Então, eu coloquei só sub, vou dar um espaço e vou dar um nome, tá? Para essa subrotina, né? Para esse script, né? Para esse robozinho, vamos dizer assim. Então, e eu vou colocar qualquer nome aqui, eu posso colocar qualquer nome, tá? Então, eu vou chamar aqui ele de análise, tá? E vou dar Enter, O VBA, ele é inteligente e ele já sabe que ele tem que encerrar essa sub, tá? Porque eu poderia ter outras subrotinas aqui embaixo, eu posso criar vários robozinhos desses, né? Vários scripts desses e eu posso escrever aqui embaixo, tá? Então eu disse para ele que eu queria iniciar escrevendo a palavra reservada sub e dando um nome para esse meu robô, tá? Então ele já foi inteligente e fez o seguinte, então aqui eu vou fechar a sua sub, então ele deu um end sub. Que isso significa que tudo que eu colocar aqui no meio, então eu posso dar Enter, tá? E aqui tudo que eu escrever aqui no meio, ele vai rodar para mim, né? Logicamente que não pode ser
qualquer coisa que eu vou escrever ali que ele vai entender, né? Existem algumas palavras reservadas para isso, beleza? Então, ó, já adiantamos uma parte aqui. Então, eu vou minimizar aqui essa tela, por quê? É importante que a gente entenda o que a gente quer fazer, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu quero que que o meu script ele rode linha por linha, tá? Então, se eu fosse fazer manual essa operação, como é que seria? Então, eu já tinha falado, né, que a gente vai analisar o conteúdo, né, da coluna D, que seria a condição do funcionário. Então, se eu fosse fazer esse procedimento manualmente, tá? Eu viria aqui, ó, daria um clique aqui, né, ou na primeira linha, né, ou na segunda, né, e verificaria, aqui está ativo, né? Iria para a linha de baixo, então eu iria com a setinha para a linha de baixo. Então, verifiquei, está ativo, vou para a linha de baixo, verifiquei, está desligado, e assim até o final da minha planilha, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi dar um clique aqui, ó, na linha D2, né, que é onde começa a minha planilha. Então, o que eu vou falar para o meu script é exatamente isso. Ó, script, vai na linha D2, tá? Que é a linha onde eu tenho o início da minha tabela, né? O início da minha informação, vamos dizer assim. Beleza? Então, como é que eu vou fazer isso? Vou falar isso para o nosso script, tá? Então, eu vou voltar aqui no nosso script, ó. Então, eu vou minimizar aqui, eu vou diminuir, né, a nossa área aqui, ó, para a gente ver, tá, as coisas acontecerem para ficar mais fácil para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Então, ó, vou minimizar aqui, beleza. Então, o que eu falei que eu quero? Que eu quero escrever para o Excel, para o VBA, tá? Alguma coisa que ele vai entender, que ele vai ter que vir nessa linha aqui e vai dar um clique, tá? Então, como é que seria isso, tá? Eu vou escrever uma palavra reservada chamada range, tá? Ó, range. E dentro dessa range, eu vou abrir aqui, ó, um parêntese, tá? E dentro dessa range, eu vou colocar entre aspas, tá? Essa linha aqui, ó, tá? Que nada mais é do que a D2, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, D2. Então o que o range faz? Ele atinge um determinado endereço, né? Então ele vai atingir, nesse caso, ele vai atingir a linha D2 e vai fazer o que eu quiser, tá? No nosso caso aqui, eu quero que ele dê um clique só, tá? Mas ele poderia fazer diversas operações já. Eu poderia pintar essa célula, eu poderia excluir, eu poderia fazer diversas coisas, tá? Mas vamos com calma que a gente vai chegar lá. Então, como é que eu faço? Para dizer para o Excel que ele tem que clicar nessa linha. Então, eu vou dar um ponto, tá? E eu vou escrever a palavra chamada select, tá? E vou dar um enter. Então, eu estou dizendo para o Excel o seguinte, ó. Excel, atinge a linha D2, tá? A célula D2, melhor dizendo, né? E dá um clique nela, seleciona ela, tá? Vamos ver se ele já está fazendo isso, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou dar um clique aqui na A2, ó. Repare que quando eu dou um clique, ó, ele fica com essa linha verde aqui, ó, dizendo que está selecionado, beleza? Então, ó, se eu rodar esse meu script aqui já, ele vai vir, né, essa linha verde que nós estamos vendo aqui, vai vir aqui para a linha, né, para a célula D2, beleza? Então, como é que eu faço para rodar uma macro? Ó? Aqui em cima, ó, eu tenho esse botãozinho de play, né, de executar. Então, eu vou dar um clique aqui, ó, e ele veio, ó, e selecionou. Então, ele já está fazendo a primeira ação que nós iríamos fazer manualmente, né? Eu já disse para ele fazer isso automaticamente, beleza? Então, beleza. O que eu quero fazer aqui agora, tá? Já que ele está indo ali, ó, para a gente na célula D2, né, meio que automaticamente. Eu quero que ele vá para a linha de baixo, né? Na verdade, eu quero que ele vá se deslocando linha por linha, né? Essa tarefa já é uma das grandes tarefas que ele vai ter que fazer. Vai ter que, de alguma maneira, fazer com que o meu robozinho ele ande linha por linha, né? Então a gente aprendeu a atingir uma célula. Como é que eu faço então para ir para a linha de baixo? Tem algumas maneiras, tá? Eu poderia, por exemplo, copiar essa linha aqui, né? Essa instrução aqui, ó, colar e colocar aqui, ó, D3, tá? E ele automaticamente vai fazer isso. Ele vai primeiro na D2, vai atingir a D2 e depois vai atingir a D3.
Só que vocês concordam que essa operação tá meio trabalhosa. Imagina se eu tiver 1000 linhas, né, eu vou ter que colocar ali 1000 vezes D1, D2, D3, D4 até, né, a D1000. Isso não faz muito sentido, uma vez que a gente quer automatizar as coisas, né? A gente quer justamente velocidade aí, tá? Mas dessa maneira já seria uma possibilidade, tá? Então eu vou rodar aqui para vocês verem, ó. Repare que ele veio direto para D3, tá? Só que ele não veio direto para D3 não, na verdade ele passou na D2 antes, só que ele foi tão rápido que a gente não vê, a gente não verifica, tá? Tem uma forma de fazer para ver passo a passo, tá? Como é que é essa forma aí? Eu vou colocar aqui novamente o meu mouse aqui em uma outra célula para a gente poder justamente ver ele se deslocando, tá? Vou dar um clique aqui ó, no início do meu script, tá? E vou apertar a tecla F8, tá? A tecla F8, ó, ela vai fazer linha por linha. Então eu vou dar um clique aqui na F8 mais uma vez. Ele chegou nessa instrução, ainda não rodou. Vou apertar mais uma vez F8, ó, e aí ele rodou essa instrução de cima. E repare que o mouse veio para essa célula, que é a D2. Depois ele passou para a instrução de baixo, ele não executou ainda. Quando eu apertar o F8 novamente, ele vai executar, tá? E aí sim, ó, foi para a linha D3, tá? Então só para a gente ver que ele, dessa maneira, ele faz o que a gente quer. Ele começa a passar linha por linha. Só que da forma que tá, não tá elegante, como eu havia falado, né? Eu vou precisar escrever ali 1000 vezes, né? Algo ali que não vai ficar tão produtivo para a gente. Então como é que eu faço, né? Para poder... Então a gente precisa encontrar uma maneira dele automaticamente se deslocar automaticamente linha por linha, tá? Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, ó, é que depois que eu clico, tá? Eu dou um ponto select aqui, eu atingi a célula D2 e dou um ponto select nessa célula, né? Eu tô com uma célula ativa, tá? E a partir dessa célula eu posso fazer diversas coisas ali, tá? Então, ó, a partir de agora, por exemplo, eu não preciso mais ficar escrevendo range D2 toda vez que eu quiser me referir àquela linha ali, né? Já que ela está ativa no momento, e é a única que está ativa no momento, ó, eu posso chegar aqui e colocar o seguinte, ó, active, ó, vou dar um Ctrl, eu coloquei só AC, tá? Vou apertar aqui o Ctrl espaço e ele vai me aparecer uma série de opções ali, tá? Uma delas, ó, é Active Cell, tá? Que é justamente, né, a célula ativa, né? A célula ativa, tá? Quem é essa célula ativa? Nesse caso aqui é D2, né? Se eu der um ponto aqui, ó, eu consigo acessar alguns atributos dessa célula ativa. Então, por exemplo, aqui eu posso ver o endereço, ó, eu posso chamar aqui o endereço dela, tá? E eu vou fazer o seguinte, aqui na frente eu vou colocar uma outra palavra reservada que nós vamos ver, nós vamos usar mais para frente, que é a MSGBox. O que a MSGBox faz? Ela cria uma caixa, né, box, uma caixa de mensagem, tá? Então o que eu estou fazendo aqui nessa instrução? Eu quero que o Excel, quero que o VBA crie uma caixa de mensagem na tela, tá? Me mostrando o endereço da Active Cell, ou seja, da célula ativa, tá? Quem é a célula ativa? Quando rodar esse script, ó, vai ser a D2. Então ele tem que se tudo der certo, ele tem que me mostrar a D2 na tela. Vocês concordam? Então eu vou executar aqui, ó, e ele mostrou, ó, D2, beleza? Então é só pra gente, eu passei isso aqui só pra gente entender um pouquinho dessa questão da célula ativa. Por que isso, pessoal? Porque, ó, agora que eu tenho uma célula ativa, eu posso escrever aqui, ó, Active Cell, tá? E eu vou escrever um ponto aqui, vou colocar um ponto aqui e vou chamar uma propriedade, né? É uma palavra reservada aqui, que é justamente de deslocamento, tá? Quem é essa palavra, né? Essa instrução? É a off, ó. Só em colocar ali parte do nome, né? Ele já me auxilia. Então, ó, é a offset. Tá? E como é que funciona a offset? Ó? Eu tenho que abrir um parênteses aqui e ela funciona da seguinte forma. Eu passo para ela a linha e a coluna. Então ela é dividida assim, ó, linha entre linha, ó, vírgula, coluna. Então o L aqui, tá? Eu vou passar o número da linha
e o número da coluna, tá? Então, como eu quero me deslocar, eu vou passar para ela o seguinte, ó, a partir da célula ativa, desloque, tá? Tantas células, tanta linha e tanta coluna, tá? Então, no nosso caso, eu quero me deslocar uma linha para baixo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, na parte da linha eu vou escrever 1, vou dar vírgula, e na parte da coluna, eu só quero ir para baixo, não quero me deslocar para nenhum dos lados, tá? Então, eu vou colocar 0. Então, eu estou falando o seguinte para ele, ó, a partir da... Ele está dando essas mensagens de erro, né? Porque ele está esperando outras ações ali, tá? E aí, como eu estou escrevendo e explicando para vocês, a gente acaba ignorando algumas coisas, tá? Mas não se atente a isso, ó. Então, eu estou dizendo, ó, a partir da célula ativa, desloque uma célula para baixo, uma linha para baixo, perdão, e 0 colunas. Você não vai andar para o lado, você vai andar só para baixo, beleza? Feito esse deslocamento, você vai fazer o quê? Ponto. E aí eu posso chamar o endereço, eu posso pintar essa célula, eu posso excluir, eu posso fazer algumas coisas, tá? Que nesse caso eu vou dar um select. O select a gente já sabe o que é. É um clique, né? Então ele vai dar um clique. Então, ó, repare que sem eu colocar para ele, sem eu dizer para ele ali que ele tem que ir para a linha D3, ele automaticamente vai ir para a linha D3. Vamos rodar aqui o nosso script. Ó. Vou colocar um mousezinho aqui do lado e vou executar. Ó, ele fez o mesmo efeito, tá? Sem eu precisar dizer que tem que ir para a linha D3. Né? Ele automaticamente chegou na linha D2, que é o início da minha planilha, ele vai para a linha de baixo, né? A partir da célula que foi ativa, ele se desloca para a linha de baixo, né? Então eu poderia copiar essa instrução aqui também, ó, e colocar na linha de baixo, tá? Que ele vai passar, né, para a próxima linha. Então, por exemplo, ó, tudo começa na D2, né? A D2 é selecionada e a partir da célula ativa ele se desloca para a célula de baixo, né? Para a célula de baixo, que vai ser o quê? A D3, né? Depois da D3 ele vai para a próxima instrução, que é o Active Cell também, ou seja, a partir da célula ativa, quem é a célula ativa no momento é a D3. Você se desloca uma linha para baixo. Então ele vai ir para D4, tá? Então se eu rodar aqui agora, ó, o que vai acontecer? Ele veio para a linha D4. Então a gente sabe, né, que ele fez, né, linha por linha. Se eu apertar aqui o F8, ó, a gente consegue ver, ó, a instrução sendo feita, ó lá. Veio para D3, depois veio para D4 e encerrou ali nosso script, tá? Então ele está fazendo isso ali linha por linha. Só que não é interessante também eu ficar colocando essa instrução aqui para ele ficar fazendo, né, linha por linha, tá? Então eu vou apagar isso aqui e de alguma maneira eu preciso fazer com que o Excel, o VBA, né, ele rode algumas vezes aquilo ali automaticamente, tá? Então, para isso, nós vamos utilizar um recurso, tá? Que é chamado de laço de repetição, tá? Existem vários tipos de laço de repetição, mas o que nós vamos ver aqui vai ser um chamado do while, tá? Que nada mais é do que faça enquanto, tá? Faça enquanto. E eu vou dar um enter que ele vai me dar um errinho, porque eu preciso colocar a condição aqui do lado, tá? Ó, e aí eu vou escrever aqui embaixo, eu vou fechar aqui a instrução, que é o looping, tá? O que eu estou dizendo aqui para ele, ó? VBA, faça enquanto, aí aqui do lado eu vou colocar uma condição para ele, tá? E depois que ele verificar se essa condição existe ou não, ele vai fazer o que tiver aqui dentro, tá? E vai voltar a fazer o looping aqui, beleza? Ele vai voltar e vai vir aqui, ó, faça mais uma vez. A condição foi atingida? Ah, não. Né? Então ele vai sair. Enquanto estiver sendo atingida ali aquela condição, ele vai ficar rodando. Beleza? Então qual é a condição que eu quero verificar? Então, ó, eu falei para vocês, né, que eu coloquei aqui esse ponto select, né, mas eu poderia fazer vários tipos de verificação. Eu poderia verificar, por exemplo, se tem algum conteúdo ou não, né, dentro dessa célula ativa. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou dar um espaço e vou chamar o seguinte, ó, Active Cell, tá? Diferente de vazio. Ó, o que eu coloquei aqui, ó?
você vai fazer alguma coisa, tá? É VBA. Faça enquanto a célula ativa, tá? Ela for diferente, e aí eu usei o sinal de menor e maior, né, que ele vai entender que é o sinal de diferente, enquanto a célula ativa for diferente de vazio. Ou seja, ele vai entrar na célula ativa. Eu vou apagar essa instrução aqui de cima, ó. Vamos lá. Ó. O que ele está fazendo aqui? Ó? A primeira coisa que ele vai fazer é atingir a célula D2 e vai selecionar ela. Então, ela passa a ser a célula ativa. Nessa instrução aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, faça o quê? O que eu vou colocar aqui dentro, tá? Mas enquanto o quê? Enquanto a célula ativa for diferente de vazio, ou seja, enquanto ela tiver conteúdo, você vai fazendo. Ou seja, quando a célula que você atingir tiver vazia, você vai parar, você vai sair do loop, você vai sair do laço de repetição, tá? É bem simples, tá? Então, é isso aqui que a gente está dizendo para ele, tá? Ou seja, a célula ativa, que é a D2, ela tá diferente de vazio? Ela é diferente de vazio? É, né? A D2 aqui, ó, ela tem um conteúdo, tá? Um conteúdo qualquer, ela tem alguma coisa ali naquela célula, tá? Então, ele vai fazer aqui alguma coisa que eu colocar, tá? Então, por exemplo, aqui poderia ser qualquer coisa. Poderia ser uma mensagem, ó, que a gente já viu como é que faz, uma MSG Box, tá? E colocando aqui, eu vou escrever olá, por exemplo, ó. Olá, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar a célula ativa. A célula ativa é diferente de vazio? É, tá? Então, mostra essa mensagem aqui, tá? Só que tem um problema aqui, pessoal, tem uma atenção aqui, tá? Toda vez que você usar um laço de repetição, você corre o risco desse laço entrar em um loop infinito, tá? E nunca sair daquela operação ali. Do jeito que está aqui, ele está em loop infinito. Por quê? Ó? Beleza, ele selecionou a célula D2, tá? E aí ele vai verificar a célula ativa, que é a D2, é diferente de vazio? É, então ele vai mostrar a mensagem. E aí ele vai vir para a instrução de baixo. A instrução de baixo é o quê? Looping, ou seja, volta, tá? E ele vai vir aqui, ó, faça enquanto. Faça o quê? A célula ativa for diferente de vazio. Quem é a célula ativa? Continua sendo a D2, né? Então ele vai mostrar a mensagem. Vai para a linha de baixo, looping, vai subir. Quem é a célula ativa? Continua sendo a D2, né? Então ele vai ficar naquele looping ali infinitamente, tá? Então sempre que você trabalhar com laço de repetição, você de alguma maneira, né, tem que garantir que ele vai sair daquele laço ali, ele vai sair daquela, em algum momento ele vai encontrar uma condição que ele vai sair daquele laço e vai efetuar um outro procedimento, tá? Que no nosso caso aqui, ó, é o quê? É passar justamente para a linha de baixo. Então eu quero que ele verifique a célula ativa, que a primeira vai ser a D2, e depois dessa célula ele vá para a linha de baixo e dê um clique, para ele verificar o que tem nessa linha de baixo. Quando ele voltar aqui, ó, ele quer que ele verifique o que tem nessa linha de baixo. Então, como é que a gente faz? A gente já fez isso, na verdade, né? Que seria, ó, Active Cell, ou seja, a célula ativa, que na primeira passada é a D2, tá? E aí eu vou chamar o ponto desloque, né? Que seria o offset. Ó, offset, você vai deslocar uma linha para baixo e 0 coluna para o lado. Tá? Feito isso, você vai dar um ponto select, ou seja, a célula ativa passa a ser a linha de baixo. Tá? Então, se na primeira vez foi a D2, na segunda vai ser a D3. E aí, quando ele for para o looping, né, quando ele voltar para o looping, ele vai verificar a linha de baixo. E assim sucessivamente. Até o momento que ele vai chegar numa célula, tá? Que no nosso caso aqui, ó, é a D22, que ela está vazia. E ele vai encontrar a D22 e vai verificar. Aí vai voltar aqui, ó. A célula ativa, que vai ser a D22, no nosso caso aqui, é diferente de vazio? Aí ele vai ver que não é diferente de vazio, é igual a vazio. E aí, sendo igual a vazio, ele vai sair aqui, tá? Vamos ver isso acontecendo na prática para a gente entender. Eu vou apagar essa instrução aqui e vou apertar o F8 para a gente ver isso acontecendo com calma, ó.
Repare muito bem, ó, que a nossa seleção no início está aqui, tá? E ele vai passar linha por linha selecionando e já vai verificando, ó. Vou dar um clique aqui, F8, ó. Então ele veio aqui, ele veio para a linha D2, né? E aqui ele vai para a linha de baixo agora. Repare que aqui embaixo, ó, aqui onde ele está selecionado a D2, vai para a linha D3, ó. Então foi para D3. E aí ele veio para o looping, ó. Vou dar o F8 novamente, ele vai subir. E aí agora, quem é a célula ativa? Né? Quem é a célula ativa? É a D3. A D3 é diferente de vazio? Ela é diferente de vazio. Então ele vai vir aqui e vai selecionar a linha de baixo, que é a D4. Ou seja, ele vai, a partir da célula ativa, que nesse caso é a D3, ele vai deslocar uma linha para baixo e 0 colunas para o lado. Né? Então, ou seja, ele vai ir para a linha de baixo, para a célula de baixo. E vai selecionar. Então, a célula ativa agora é a D4. Aí ele vai analisar aqui. A D4, ela é diferente de vazio? É. Né? Ela é diferente de vazio. E ele vai vir ali, vai para a linha de baixo e dá um clique. Ó. Então, ó, eu vou apertando aqui, ele está indo, tá vendo? Ó, linha por linha. E está verificando se está vazio. Quando chegar na D22, ó, vamos lá. Ó, tá perto. Chegou na D21, voltou, verificou, foi para a linha de baixo, ó, D22, ele selecionou a D22, vai subir. A D22, ela é diferente de vazio, né? Ela é vazio, né? Ela tá vazio, ela é igual a vazio. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai sair do looping, ó. Ele não vai, você vai ver que ele não vai passar por essa linha aqui, ó, Active Cell, para ele ir para a linha de baixo, porque ele sabe que parou ali, ele tem que parar ali, não faz sentido ele avançar. Ele encontrou o fim da planilha, vamos dizer assim, tá? Então, ó, quando eu der F8, ó, ele veio direto para End Sub, beleza? Então, nós já criamos, tá? A parte aonde ele roda linha por linha, tá? Então, agora vai ficar tudo mais simples na nossa vida, tudo mais fácil, beleza? Então vamos lá, o que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa fazer com que ele verifique o que tem em cada linha, né? Ele já está passando linha por linha, é ótimo, né? A gente já sabe que ele está certinho ali e está parando, né? Ele não entrou no looping, ele sabe a hora de parar, então ele varre linha por linha. Tá? Agora eu preciso verificar o que tem dentro de cada linha dessa, tá? Então, como é que a gente faz? Então, a gente já sabe como acessar essa linha, né? A linha ativa daquele momento ali, que é o Active Cell. Então, eu vou colocar aqui ACT, vou dar um Ctrl espaço e ele vai me chamar o Active Cell. Então, se agora no Active Cell eu apertar aqui, ó, um ponto e colocar Value, que é valor, né? Eu vou saber o que tem dentro dessa célula ativa. Ele vai me mostrar o valor. Então, como é que a gente faz para ele mostrar na tela, para eu saber, ó? É o MSG Box, né? Ó, eu coloquei ali MSG Box, tá? E mandei ele mostrar o valor, ó, o valor da célula ativa. Viu como o VBA ele é bem intuitivo, pessoal? Muita gente acaba tendo muita dúvida, muito medo, né, melhor dizendo, muito medo do VBA, né? Mas o VBA ele é quase que uma linguagem natural, né? A gente vai dizendo ali para ele, a única diferença é que ele está em inglês. Né? E que a gente precisa conhecer um pouco ali da sintaxe, né? Das palavras ali. Né? Repare que não precisa nem saber de tudo. Né? A gente coloca parte do nome ali, dá um Ctrl espaço, já completa, ele já mostra ali as possibilidades para a gente. Beleza? Então é algo tranquilo, né? Algo como se a gente estivesse escrevendo realmente um código. Beleza? Então vamos fazer um game aí para eu saber aí quem chegou até o final, quem chegou até esse ponto aqui da aula, né? A gente sabe que não é todo mundo que quer avançar no conhecimento, que está disposto realmente a pagar o preço ali do conhecimento, né? Então, se você chegou até esse ponto da aula, escreve no comentário, vamos colocar aí profissional contábil mais produtivo, que eu vou saber que você chegou até esse ponto da aula. Beleza? Então, coloca aí nos comentários aí, profissional contábil mais produtivo, para a gente saber que você é um profissional contábil diferenciado. Beleza? Então, vamos lá, ó. Então, eu disse para ele aqui, mostra uma caixa de mensagem e mostra o valor da célula ativa. Vamos fazer ele rodar aqui, ó. Eu vou rodar apertando o F8 aqui para a gente ver
linha a linha. Então ele chegou na linha D2 e aí a célula ativa nesse momento, ó, ele verificou a primeira aqui que a célula D2 ela não está vazia, né? Então ele entrou no nosso looping ali, tá? E ele vai mostrar agora o conteúdo, tá? dessa célula aqui. Então eu vou apertar F8, ele mostrou, ó, o que tem ali é ativo. Vou dar Enter, ó. Ele foi lá para a linha de baixo. Qual é o conteúdo da linha de baixo? Ativo, beleza. E ó, qual o conteúdo da D4? Ó? Desligado. Ok. E assim sucessivamente. Então, ó, afastado. E assim sucessivamente. Tá? Então aqui, ó, a gente chegou num outro ponto interessante. Eu consigo verificar o que tem dentro de cada célula. Primeiro a gente passou linha por linha, agora eu estou começando a verificar o que tem dentro dela. Tá? Agora, gente, fica muito fácil, porque agora eu vou, de acordo com o que tiver, tá? Nessa linha, eu vou mandar ele fazer uma operação. Tá? No nosso caso aqui, por exemplo, eu quero apagar todas as linhas que tiver um funcionário desligado. Eu quero manter só os funcionários ativos ou afastados. Então, como é que eu faria isso aí? Ó? Só que para eu verificar, para o código, para o meu robô saber o que tem ali, eu preciso fazer uma verificação, tá? E eu vou utilizar isso usando o if. O que seria o if, pessoal? Nada mais é do que a função se do Excel. Então, se tiver a palavra desligado ali, ou, por exemplo, se tiver a palavra ativo, eu não faço nada. Se tiver a palavra desligado, eu excluo. Ou posso fazer o inverso, né? Se tiver a palavra desligado, eu excluo. Se não tiver desligado, eu não faço nada. Tá? Então, aqui eu posso brincar de acordo com o que eu quiser. Então, por exemplo, como é que funciona a estrutura, né? Eu preciso entender só como é que funciona a estrutura do se. Então, eu coloco ali o se, coloco a condição que eu quero, então, o que eu quero verificar ali, que nesse caso é o quê? Eu quero verificar se active cell, ou seja, se a célula ativa naquele momento, né, e o valor dela, que é o value, tá, é igual, aí eu vou colocar aqui entre aspas, ó, né, texto a gente sempre trabalha entre aspas, né, desligado, ó, então eu vou escrever aqui desligado, tá? Se, ó, vamos entender o que ele está fazendo. Eu vou colocar aqui mais para o lado. Ó. Se a célula ativa, se o valor da célula ativa for igual ao desligado, aí eu preciso colocar então, que é a palavra then, tá? Ele vai fazer alguma coisa aqui embaixo. Só que eu já vou fechar a estrutura do if. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, o end if. Beleza? Então, ó, se o valor da célula ativa for igual a desligado, então alguma coisa vai acontecer aqui dentro, tá? E o que vai acontecer? Eu quero que ele exclua a linha inteira. Como é que eu faço para excluir a linha inteira? Então, ó, a partir da célula ativa, a mesma coisa, ó, active cell, tá? Eu quero que ele, ó, entire row, tá? Ó, entire row, que seria o quê? Linha inteira, ó, linha, né? Row é linha e entire, se a gente for ver, é inteira. Então eu quero que a partir da célula ativa, né, que vai estar ativa nesse momento aqui, dependendo da passada que ele tiver, se tiver na primeira, se tiver na segunda, né? Então a partir da célula ativa ele vai atingir a linha inteira, poderia ser a coluna, enfim, tá? Nesse caso eu quero a linha inteira, tá? Ponto. E aí eu quero deletar. Como é que é deletar em inglês? Delete, tá? Então, ó, ele vai verificar linha por linha e para cada linha ele vai verificar o valor. Quando ele encontrar o valor desligado, ele vai deletar a linha inteira. Poderia ser qualquer coisa. Aqui no lugar desse delete aqui, gente, poderia ser qualquer coisa, tá? Poderia ser, por exemplo, ó, eu poderia invocar aqui o interior, tá? Interior, tá? E aqui no interior, ó, eu tenho a propriedade chamada color, tá? Propriedade chamada color. E aí eu poderia atribuir uma cor, né? Colocando aqui, ó,
colocando uma cor aqui para essa linha, tá? Então, ó, vou colocar aqui, por exemplo, a cor de número 5. Existe uma tabela de cores, tá? Que eu posso passar depois para vocês, tá? Gente, se vocês estiverem gostando, se vocês gostarem desse tipo de aula, né, desse tipo de análise aí, de script, tá? Coloca aqui embaixo para a gente saber também, né, para a gente trazer mais conteúdos como esse aí. Existe uma série de coisas que a gente, a partir dessa aula a gente pode fazer, tá? Nessa aula, por exemplo, eu não vou mostrar, mas eu poderia abrir planilhas, né, sem necessariamente abrir na tela, tá? Rodar esse tipo de verificação, fechar, salvar e sair sem que você nem precise ver a planilha, por exemplo, tá? Se você quiser esse tipo de aula, né, então coloca aqui, deixa a gente saber, além de curtir, além de se inscrever, né, que já é aquele procedimento já padrão que nós já conhecemos, tá? Então se você estiver curtindo, coloca aí pra gente, ó, pô, tô curtindo, tá? Tô gostando, vem, coloca mais conteúdo disso aí que é importante pra gente saber, beleza? Então, ó, o que eu coloquei aqui agora, ó? Eu disse o seguinte, a partir da célula ativa, atinge a linha inteira, tá? Vai no interior, né, dessa linha e coloca a cor de número 5. Então, se eu rodar isso aqui, ó, eu não vou rodar mais usando o F8, eu vou rodar de maneira que ele execute de uma vez só, ó, o que vai acontecer. Então, ele vai na linha onde tem a palavra desligado, ó, e colocou a cor de número 5, tá? Só para vocês verem que eu poderia fazer qualquer coisa, eu poderia copiar isso, jogar em uma outra planilha, eu poderia analisar ali, verificar, escrever alguma coisa, enfim, eu poderia fazer diversas coisas mesmo, tá? E repare, pessoal, que a gente está aqui, ó, com poucas linhas a gente usou até agora, tá? A gente usou aqui, ó, descontando as linhas em branco, né? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, tá? 7 linhas de código, de comandos ali que está fazendo coisas incríveis aqui pra gente, né? Ele está analisando o conteúdo de uma célula automaticamente, tá? E está fazendo isso para mim de forma automática, né? Mas se eu tivesse uma planilha com 1000 linhas, com 2000 linhas, né? Ele faria isso em questões de segundo, tá? Só que eu não quero pintar aqui não, eu não quero colocar essa cor, eu quero, ó, deletar, né? Então eu coloquei ali, ó, o delete, beleza? Então se eu rodar aqui agora o nosso script, ó, se eu rodar aqui agora o nosso script, ele vai apagar essas linhas. Vamos lá? Então eu vou dar um clique aqui, ó, e ele apagou aquelas linhas, somente as linhas que estavam com a condição do funcionário como desligado. Beleza, pessoal? Então agora, o que eu posso fazer? Eu posso criar um botãozinho na tela, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Como é que eu faço para criar um botãozinho na tela? Ó, eu vou vir aqui em inserir, por exemplo, tem diversas formas, tá? Eu vou vir aqui em inserir, vou vir aqui, ó, em formas, e eu gosto muito de utilizar essa forma aqui, ó, que é retângulo com cantos arredondados, tá? E eu vou colocar aqui, ó, tá? Vou colocar aqui uma caixa de texto nele, ó, para eu escrever, tá? Executar, beleza? Vou aumentar aqui pra gente. Ó, vou colocar um botãozinho aqui, posso alinhar aqui, eu posso fazer o que eu quiser, tá? Ó, posso alinhar aqui, ó, que está escrito, beleza? Ó, vou colocar aqui, beleza? E como é que eu atribuo aquela macro nesse botão, pessoal? Eu posso vir aqui com o botão direito e vou vir aqui, ó, em atribuir macro, beleza? Repare que quando eu habilitar aqui, ó, quando eu clicar em atribuir macro, vai ter o nome daquela macro que nós criamos, que é análise, tá? Então eu vou dar um OK aqui, ó, e pronto. Agora quando eu clicar nesse botão, tá? Ele vai rodar aquela macro automaticamente para mim. Então se eu der um clique aqui agora, ele vai rodar. Repare que ele veio com o mouse aqui, ó. Ele não fez nada porque ele não encontrou nenhuma linha com desligado. Então, por exemplo, aqui agora, se eu trocar aqui, ó, desligado, tá? E aqui também desligado, e rodar aqui a minha macro, ó, ele automaticamente rodou, tá? Então agora, a partir de agora, por exemplo, peguei uma nova planilha, né? Colo as informações aqui, tá? Roda a minha macro e ele automaticamente fez ali o que
eu queria, tá? Então poderia, lembrando, tá? Poderia ser qualquer coisa, a gente verificou a condição, mas poderia ser o salário, poderia ser o setor, então dependendo do setor que ele for, eu quero que ele pinte a célula, né, de determinada cor, eu quero que ele coloque uma determinada informação, tá, em determinada célula, tá? Tudo isso a gente pode dizer aqui para o Excel de forma bem tranquila. Beleza, pessoal? Então, nosso robozinho aí está criado. Lembrando que a gente poderia criar diversas coisas a partir, tá, dessas simples análises que nós fizemos, né? 5 linhas aqui, ó, tá, foram o suficiente, tá, para a gente fazer esse tipo de verificação, né, e operação, tá? Ah, uma outra coisa aqui importante, pessoal, como essa planilha aqui ela tem macro, tá? Quando eu for salvar essa planilha, eu preciso aqui, ó, vir aqui em arquivo, né, por exemplo, salvar como, tá? E na hora de salvar, eu preciso dizer aqui embaixo um tipo, tá? Que essa planilha, ela tem que ser salva, tá? Habilitada para macro, tá? Então eu tenho que selecionar aqui a opção pasta de trabalho habilitado para macro, tá? Para ele preservar as informações do meu código. Senão, se eu salvar de qualquer maneira, tá? Como salva normalmente uma planilha Excel, tá? Ele vai excluir aquele código que nós criamos, tá? Então, para não acontecer isso, você salva essa pasta de trabalho habilitada para macro. Aí repare que ele vai salvar, ó, com essa extensão aqui em cima, ó, XLSM, tá? Dizendo que ela tem uma macro, né? Essa planilha possui macro ali dentro, né? O macro nada mais é do que aquele código que nós criamos. Beleza? Então, espero que tenham gostado, espero que vocês pratiquem, tá? Façam aí de acordo com a necessidade de vocês. Eu vou disponibilizar essa planilha, falei que ia deixar um presentinho para vocês no final. Eu vou disponibilizar essa planilha com esse código aberto, tá? Para que vocês possam copiar, né? Mas não só copiem, tá, pessoal? Tentem fazer, né? Tentem usar o código e a partir desse código você conseguir fazer as suas verificações, tá? É importante também que você entre nos nossos grupos de WhatsApp, vou deixar o link também na descrição, que você entre no nosso canal do Telegram e também entre no nosso Instagram, né? Cada rede dessa, né, você vai ter um conteúdo específico ali, tá? Nos nossos grupos você vai conseguir falar com a gente, interagir. No nosso canal do Telegram você vai receber ali conteúdos diariamente sobre Excel, produtividade e tudo mais, tá? E também no nosso Instagram você vai ter diversos tipos de conteúdo que nós colocamos. Para cada rede a gente coloca conteúdos diferentes, tá? Então siga a gente em todas as redes que você vai gostar dos conteúdos que você vai receber. Beleza? Então tá tudo aqui embaixo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Tchau, tchau.